Olá, minha geração Protonection, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Mais uma noite, mais uma live, mais um dia aí de bate-papo, uma conversa descontraída com um convidado hoje para lá de especial. Então, tô te cumprimentando aqui, chega mais, chega junto, já manda a sua pergunta, já envia aí o que você tem em mente sobre essa questão de transição de carreira, mercado corporativo, pós-graduação, aproveitando esse começo aí de 2023, tá? O que você está precisando para tomar aquela decisão que você tem planejado aí para sua vida ou você ainda nem planejou? Então, nessa conversa, nesse bate-papo, o meu intuito também, um dos intuitos, é trazer aí a partir de experiências práticas, exemplos práticos, um pouco aí de inspiração para a sua vida. Já estou vendo que o convidado de hoje já chegou, então já vou enviar aqui o convite para ele. Um instante. Paulo, já te convidei. Vamos lá. Será que ele vai aceitar meu convite? Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo aí, Paulo. Opa, deu certo sim. E aí, Lucas, Paulo, tudo certo? tudo certo, tudo tranquilo, tudo em ordem. Bom, o Paulo, para quem não conhece, é um cara muito viajado. Então, ou você está onde, Paulo? Está no Brasil? Em que parte do mundo que você está? Agora eu tô em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Olha, Sul. o cara é viajado. A gente já. Bom, o Paulo, vamos lá, eu vou deixar de ser mal educado. O Paulo, a gente já se conhece desde a época de pós-graduação, lá da USP de Ribeirão Preto. A gente já organizou evento junto. Recentemente, agora, outubro do ano passado, a gente se encontrou no auditório da Anvisa. Então, até por conta disso, surgiu esse bate-papo aqui. Então, o Paulo eu já conheço de um tempo, já sei quem ele é, e até nos preparativos aqui para essa nossa conversa, ele, Lucas, eu estou em tal parte, estou em tal parte do mundo, estou em tal parte do mundo. Paulo, mas no dia da nossa live, da nossa conversa, vai dar tudo certo, vai estar tudo tranquilo. Não, não se preocupa, vou estar no Brasil, mas seja muito bem-vindo, boa noite. E aqui o Protonection também é a sua casa, é o seu espaço. E eu já te conheço, então apresente-se. Quem é o Paulo? Então fale aí para todo mundo quem é você, Paulo. Bom, muito obrigado pelo convite. Né? Sempre foi muito bom trabalhar com você, desde a vez que a gente organizou o evento. Né? Você estava mais na direção, na verdade, eu só Uhum. era dirigido. Mas foi um prazer encontrar você na Anvisa e ver tipo, as pessoas evoluindo, né? Tipo, todo mundo que a gente conheceu na pós-graduação se saindo bem no mercado é fantástico. E aí, bom, então me apresentando, né? Quem sou eu? Ah, Basicamente, eu sou o resultado de uma história, da minha trajetória, né? Então, eu sou Paulo Eliandro, eu fiz farmácia bioquímica na USP de Ribeirão, como graduação. Durante essa graduação, eu fiz iniciação científica desde o começo e eu descobri que eu queria trabalhar com síntese, trabalhar com descoberta de fármacos. E aí eu comecei a me envolver bastante nesses assuntos. Então, eu comecei a participar de eventos, comecei a ir em eventos nacionais, depois internacionais, aí fui pegando gosto, fui fazer intercâmbio para trabalhar com isso. E aí, quando eu me formei, eu sabia que eu queria aprender mais. Então, eu comecei a fazer mestrado e doutorado pensando em me aprimorar na questão de descoberta de fármacos, todo esse processo de como que é feito. E aí, eu fiz meu mestrado, uma parte dele eu fiz na Novartis, onde eu trabalhei na descoberta global de fármacos da Uhum. Novartis, e depois fiz meu doutorado, parte na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, parte em East Anglia e parte em Mais, na University of Gutenberg. Então, eu trabalhei em vários lugares, tentando juntar todos os pontos de vista para aprender como cada um trabalha, qual que é a força de um, a deficiência de outro, para tentar fazer uma coisa bem complementar. E aí, quando finalizou esse processo de aprendizado, de evolução focada em descoberta de fármacos, ele acabou antes do meu doutorado finalizar. E aí eu pensei, eu quero
aplicar isso na prática, Uhum, né? Aplicar o que eu estudei na prática. E aí eu pensei, como fazer isso? Então, o melhor jeito era empreender. uhum, Mas eu não tinha experiência profissional de vida real, então eu pensei, vou trabalhar na indústria para aprender uma coisa que eu não sabia, e aí depois começar a empreender. Foi isso que eu fiz. Então eu trabalhei na Libs, na parte de assuntos regulatórios, que aí eu tive uma visão geral de como funciona a indústria farmacêutica, e depois eu parti para consultoria. Então aí eu abri uma empresa de consultoria, junto com essa empresa de consultoria, eu abri uma empresa de síntese, para poder aplicar tudo que eu fiz no doutorado, né? Porque quando eu estava na indústria, eu vi uma deficiência, vi uma oportunidade e o meu conhecimento pode auxiliar. Então, nesse momento, eu abri uma empresa de síntese de padrões. E aí a ideia é expandir até o momento que a gente chegar numa farmacêutica. E aí eu puder fazer uma descoberta de fármacos realmente como é feita nas grandes matrizes da Europa. Porque tipo, conhecimento a gente tem, só precisa de isso. espaço. Não, e realmente é bem como você falou, você é o resultado de várias experiências. E muito bacana isso que você pontuou, da experiência aqui do Brasil, na experiência fora do Brasil, para poder realmente pegar os diferentes pontos de vista. Tanto bem como você foi colocando aí, o que está dando certo, o que, que não está dando certo. Então, de uma certa forma, o caminho que você está tomando hoje foi realmente o fruto, foi resultado de tudo, de todas estas experiências que você foi tendo. Você passou, eu acredito que é um momento oportuno da gente falar aqui, que na pós-graduação, todo mundo tem esse momento de dúvida, o que que eu vou fazer, o que que está acontecendo, será que realmente é carreira acadêmica? Muitas vezes a gente cria esse pensamento de se fechar numa determinada opção. Se eu estou fazendo mestrado, se eu estou fazendo doutorado, é porque eu só sirvo para tal coisa. Vamos colocar aqui apenas para a carreira acadêmica. E, na verdade, esse expandir, como você está trazendo aqui para a gente, ver diferentes pontos de vista, é o que te permite fazer o que realmente você quer, o que você gosta. Então, se já desde a sua graduação você foi colocando aí que gosta da parte de síntese, química e tudo mais, conseguiu aplicar não só na parte acadêmica, mas na parte no universo corporativo. E hoje, até foi um susto quando a gente estava conversando, que eu sabia que o Paulo, ele já tinha essa empresa de consultoria, mas até então a segunda, eu achava que era vinculada a essa primeira, mas não, são duas empresas. Eu falei, nossa, Paulo, então você vai ter que me ensinar como é que gerencia duas empresas, porque uma só já é muita coisa, então gerenciar duas, realmente. Então, estou vendo que a pós-graduação, ela te permite trilhar o caminho que absolutamente você quiser e não simplesmente se limitar a uma opção. E quando eu pensei no nome do Paulo, e que bom que você aceitou o convite, Paulo, é realmente para mostrar isso, gente. Olha, tem que desbravar. Não adianta. Vai dar certo? Não sei, mas dá o primeiro passo. Sai do lugar, sai da inércia. Às vezes essa vida de bolsa e tudo mais dá um certo comodismo, mas é preciso dar esse passo, é preciso ter essa coragem. E como você falou, você viu a partir da sua visão já dentro da indústria, você viu uma deficiência, opa, aqui eu posso atuar, que é onde você está encontrando o seu espaço. E é isso que eu também venho fazendo, pegando aqui para o meu lado, da espectrometria de massas, e hoje, já dentro da indústria farmacêutica, da mesma forma eu compartilho essa mesma visão que você tem, Paulo, da gente, o que está sendo de deficiência. Então, eu vejo muito por essa parte dos métodos analíticos, e aí pegando um desafio que você entende muito bem, a questão, por exemplo, das nitrosaminas. Então, por que não atuar em algo que eu fui formado para e poder ajudar na realidade aí de outras pessoas, não é mesmo? Sim, a gente tem a pós-graduação no Brasil, ela é muito boa porque tipo existia um número muito grande de bolsas, então você tinha essa oportunidade. Agora já não é tanto, mas foi criado um mar de doutores, Uhum, né? E aí quando você olha a indústria farmacêutica, se a gente aplica o conhecimento no lugar das coisas mais básicas, a gente consegue otimizar muita coisa, consegue ganhar muito tempo, economizar os investimentos para poder direcionar para outras áreas. Então, é um momento que a gente tem que
tem que aproveitar, sabe? Tipo, a gente tem conhecimento no Brasil e é só pegar e colocar no lugar certo. Então, eu via, sempre ouvi muito, né, durante o meu mestrado, doutorado, e até durante, na escola mesmo, que era aquela coisa de fuga de cérebros, Isso. que, tipo, os melhores saíam do Brasil. Uhum. Às vezes, os melhores saem do Brasil, mas não porque, tipo, não tem oportunidade, mas porque eles não viram a oportunidade, porque Uhum. existe. Só tem que sensibilizar o mercado para a gente, para os cientistas, porque nada mais é do que uma pessoa que tem uma visão um pouco mais ampla, que Uhum. pode auxiliar. Então, isso é uma coisa que espero que mude, né? Porque eu já passei por vários países e essa coisa de fuga de cérebro nunca me pegou. Então, nunca quis ir para fora. Tanto que o meu objetivo era abrir uma empresa para eu poder fazer o que eu queria no Brasil. Porque, por que não fazer no Brasil? Né? Então, a pergunta é sempre por que não? E foi isso. Então, aí eu estou lutando para conseguir. E espero que outras pessoas também consigam ter esse ponto de vista e ir nesse sentido. Uma coisa legal é a gente. Uma coisa legal que eu estou percebendo, né? Então, tipo, a nossa geração está muito conectada. Então, a gente já está participando da indústria, a gente tem contatos, a Sim. gente está criando uma rede. E isso favorece, né? Porque vai ter a escola de verão agora, em março, da Faculdade de Farmácia, e tem essa divulgação das oportunidades. Então, abre Uhum. a mente dos estudantes para poder fazer uma pós, para ir para o mercado de trabalho e auxiliar e dar um impacto relevante pelo investimento que você recebeu do governo, por exemplo. Né? Sim. Então, esse retorno para a sociedade, às vezes, é muito mais interessante do que... Com certeza. E eu vejo também, Paulo, no seguinte sentido, essa saída, como você comentou, da fuga do cérebro, mas eu falo uma saída anterior, por exemplo. Eu vejo muitos pós-graduandos como um sentimento de frustração. Poxa, como eu não dei certo num concurso para docente, eu vou para. Aí tem diversos caminhos. Então, se não der certo, eu vou tentar a indústria. Ou para lá, pera lá. A gente vem acompanhando uma necessidade cada vez maior dessa presença de mão de obra qualificada que vem sendo valorizada e os pós-graduandos estão conseguindo essa inserção no mercado de trabalho, mostrando o seu valor. E eu digo muito mais do que um diploma estampado na parede, pendurado na parede, é você realmente mostrar que com o seu trabalho, com o seu serviço, é o diferencial. Então, a redução de custos, otimização de tempos, por exemplo, você trabalha na síntese de padrões. Ou, por exemplo, como acontece comigo, na questão da correta identificação de um produto de degradação. Imagina você virar para o seu chefe e dizer, compra essas 10 opções aqui que talvez uma delas sirva. Ou, quando você faz uma elucidação estrutural bem feita e você fala, pode comprar, eu estou direcionando para esse produto aqui. Quanto que não se economizou em tempo e recursos financeiros? Então, pós-graduando, você que está acompanhando aqui a gente, as palavras do Paulo são as minhas, é de coragem realmente. Então, tem oportunidade no Brasil. Fácil não é. A gente tem que desbravar um campo imenso. E aí, trazendo para o lado do empreendedorismo, a parte governamental não facilita, tá? Realmente a gente tem que arregaçar as mangas, colocar todo o nosso conhecimento técnico e a nossa bagagem. Só que mais do que isso, é mais essa parte mesmo burocrática do abrir uma empresa, manter-se vivo na empresa. E enquanto eu estava falando, eu vi que teve um depoimento aqui da Danis Vânia, da questão de falar que está em pânico enquanto está no doutorado, porque não sabe o que vai fazer quando finalizar. O Dani e qualquer um outro que esteja aqui. Na verdade, eu posso falar pela minha experiência, eu deixo o espaço aqui para o Paulo, para a gente contar um pouco da trajetória. Realmente, na minha cabeça, eu fui um dos que se colocou na fila que, eu estou fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque na sequência eu quero um concurso. Mas o que aconteceu comigo? Esse tal concurso nunca apareceu. Quando aparecia, não era bem o que eu estava querendo. E a reflexão que eu fiz para mim mesmo foi: se eu tenho uma bagagem, se eu investir nisso, eu não vou desperdiçar de qualquer forma. Então, eu vou pegar esse meu talento e vou aproveitar onde ele está sendo necessário, que é onde eu me encontrei hoje na indústria. E você, Paulo, comentando aí da questão de prestar consultorias voltadas para a indústria farmacêutica, tem essa parte de síntese que você põe na prática tudo aquilo que você
aprendeu na bancada do laboratório. E é até mesmo por isso, conta um pouco aí para a gente então, como que foi essa sua trajetória? Como foi, e pegando aqui essa frase da Danis, como foi que você decidiu mesmo, eu já quero, você já fez o doutorado, o mestrado, o doutorado, pensando em abrir a empresa, veio num determinado momento essa abertura da empresa, como que foi essa sua trajetória, essa Desde o sua transição de início, carreira? desde o início, quando eu entrei, eu sabia que eu não ia para academia, né? Uhum. Então, meu orientador também já sabia que eu não ia para academia, então foi tudo, estava tudo claro. E aí o que que aconteceu? Eu tinha essa mentalidade. Vou fazer mestrado, beleza. Acabei o mestrado, vou entrar no doutorado. Durante o doutorado, beleza, vou tocando. E aí, quando chega nesse momento de finalizar, quando você está meio que no Eita! limbo, aí é o momento. Aí eu já sabia, tipo, eu não vou para academia. Então, eu já nem tentei concurso, nem nada. Uhum. Eu sempre quis empreender. Então, o que que eu fiz? No último ano de doutorado, eu já tinha concluído todas as matérias pertinentes à minha formação antes, porque tipo, eu Uhum. comecei na iniciação científica, então eu já tinha feito tudo que podia fazer. Chegou no último ano, precisava fazer crédito, não precisava cumprir nenhuma matéria obrigatória. O que que eu fiz? Fui para a FEA. Fui para a FEA, fui estudar administração, fui estudar empreendedorismo, para justamente dar o próximo passo. Então, me preparei no final do meu doutorado para dar esse passo. E aí, eu estudei sobre empreendedorismo, comecei a entrar em vários processos de seleção para projetos de startup. Eu passei num processo seletivo bem legal da Suíça, que eles treinavam os brasileiros e os suíços para ter essa troca entre os países. Treinavam você como fazer um pitch, como vender o seu projeto, como realmente você se portar como um empreendedor, né? Qual que é a visão que você tem que ter. Então, eu passei, né, nesse processo, e aí foi no Rio de Janeiro, foi para a Suíça. Na Suíça a gente rodou todas as incubadoras da Suíça para entender como cada uma trabalhava, qual que era a mentalidade. Então, essa mentalidade de startup, como funciona, é uma coisa muito interessante. Uhum. Porque ele é aquela, tipo, uma empresa, as startups, pelo menos que tem uma maior flexibilidade, elas trabalham parecido com aquele filme do Google, o Uhum. Estagiário. Então é aquilo, você tem que ter aquela mentalidade, você tem que ser flexível. E aí, ao mesmo tempo, você tem que ser rígido por causa das Uhum. regulamentações. Então é um negócio meio complicado. Mas aí eu me preparei. E nesse preparo, indo para vários cursos de empreendedorismo, eu sempre bati na trave. Então, nesse da Suíça, por exemplo, eu apresentei e fiquei em segundo. E aí, por que que eu fiquei em segundo? Porque eu não tinha um time, eu não tinha experiência de mercado, e aí não tinha o que fazer, sabe? Eu Uhum. olhei e meu projeto vai, eu posso tentar. Posso tentar, posso pedir uma verba da FAPESP, por exemplo, um PIP, para conseguir iniciar meu Uhum. projeto, eu vou continuar ganhando bolsa, só que meu projeto ele ia morrer, porque eu não Uhum. tinha visão de mercado. Uhum. E aí foi no momento que eu pensei, vou para a indústria. E aí eu prestei os, as, as carreiras que eu vi que poderiam me auxiliar nesse ponto. Então, era desenvolvimento ou regulatórios. E Uhum. aí eu fui para regulatórios. Em regulatórios eu aprendi tudo e comecei a expandir. Então, dentro de regulatórios, eu já comecei a aplicar o meu conhecimento de química para fazer os registros, os Uhum. pós-registros, para fazer tudo. Então, isso auxiliou muito. E aí eles viram o valor que tem um cientista lá. E foi numa época que a Anvisa também viu. E aí a Anvisa, ela está muito aberta a essas Sim, discussões técnicas, a esse conhecimento científico, ao aprofundamento, e não cumprir uma lista de checklist. sim. Então, isso é o melhor, e isso dá muita oportunidade para quem faz pós. Para entrar na indústria agora, você ter um conhecimento a mais, você ter essa capacidade, você ser um cientista, é muito bem visto pela Anvisa. Então, muda completamente a resposta de uma exigência, um pós-registro, o registro, um problema que um produto tem. E nisso, a empresa salva milhões. Isso Sim. acontece. E aí, nesse dia, tipo, a empresa salva milhões. Beleza, e quanto que eu ganho? Continuo ganhando meu salário. Então, acho que é hora de empreender. E aí eu posso trabalhar para qualquer empresa. Eu já tinha conhecimento que eu precisava. Falei, agora é a hora.
E aí outra coisa, né? Quando eu entrei para a indústria, uma coisa que é importante, eu tenho o título de doutor, né? Então, Uhum. para minha carreira acadêmica, tá ótimo. Eu teria uma posição muito boa. Mas quando eu olhei lá para a indústria, eu olhei na porta da empresa e falei, tipo, não sei nada. Então, sabe, eu não preciso entrar como um sênior, não preciso Uhum. entrar nem como um planner. Eu vou entrar como júnior mesmo e lá dentro eu vou crescer, porque eu vou mostrar meu valor. E foi isso que eu fiz. Aí eu Uhum. entrei como júnior, em 3 anos eu já era sênior e já estava vislumbrando cargos superiores. Uhum. Mas eu sempre tinha o objetivo de empreender. Então, isso eu tracei bem claro. Eu vou entrar na indústria não para ficar, eu vou entrar para aprender. Quando eu aprender, eu vou sair. Porque é uma coisa muito tentadora. Por exemplo, eu tinha bolsa. A bolsa tinha um valor mais baixo. Sim. Aí você entra na indústria, tipo, o salário é muito maior. E aí você tem sempre um salário todo mês, você tem 13º, você tem muita coisa, você tem férias. E aí você acaba ficando um pouco cômodo. E eu fiquei meio tentado a ficar, mas a minha ideia desde o início era empreender. Então, beleza. Deu, saí. Aí eu abri uma empresa de consultoria para trabalhar não só com uma, mas com várias empresas. E aí isso, ao invés de tipo dificultar minha vida, na verdade, tornou muito melhor, porque eu aprendi muito mais. Agora eu aprendo não só de uma empresa, mas de todas as De empresas. vários. Então eu Correto. tenho muitos pontos de vista e essa troca é muito importante para evoluir o cenário. E aí abri a empresa de consultoria. Por que a empresa de consultoria? Para ter esse contato com várias empresas. Se eu tenho um contato com várias empresas, o próximo passo era abrir a empresa de síntese, porque era uma coisa que eu precisava conectar Não o meu contente com apenas conhecimento. uma empresa nas costas, né? Você vai lá e resolve abrir a segunda empresa, então. Aí essa, eu falei, vou usar o que eu aprendi lá no empreendedorismo. Vou entrar numa incubadora, e aí eu entrei na Supera, Uhum. vou pedir financiamento da FAPESP para desenvolver o projeto, então eu pedi um PIP, foi aprovada a fase 1, e a gente começou a desenvolver estrutura, tudo. E nessa fase, a ideia era só fazer os padrões de nitrosamina sem comercializar. Uhum. Só que, como eu já tinha muito contato, eu comecei a perceber essa necessidade de comercializar. Então, no momento que era só para a gente desenvolver, a gente já estava vendendo. Hum. Quando a gente estava vendendo, já apareceu a oportunidade de caracterização de padrão, porque é uma coisa muito simples para quem trabalha com Sim. síntese, e aí demorava muito para as empresas farmacêuticas. Então, tipo, vamos fazer isso também. Aí começou a entrar. E aí agora a gente está desenvolvendo rotas de síntese, que é uma coisa mais legal ainda. E aí agora o próximo passo é a gente começar a trabalhar também com a parte analítica, para conseguir suprir um pouco mais essa parte que as farmacêuticas dependem. Né? Porque existem algumas coisas que é necessário um desenvolvimento analítico, né? Além da síntese. Então a gente precisaria desenvolver, por exemplo, eu vou buscar um produto de degradação. Eu vou precisar de um HPLC, vou precisar de um Uhum. ACES para poder fazer isso. Não, só com síntese não vai dar. Então a gente quer uma coisa mais completa. E aí, já nesse ponto, a gente está pensando nos próximos passos. Né? Então, o próximo passo é desenvolver uma farmoquímica. Né? Então, a gente está nessa transição. Então, provavelmente vai ser a Não, terceira empresa. é até difícil ter fôlego de acompanhar o ritmo aí que você está falando, mas é realmente isso, Paulo. É dar o primeiro passo. Como você falou, eu sempre quis ser empreendedor e você foi buscar. Eu vejo muito isso. A gente está na pós-graduação, o que eu vou fazer depois? Gente, é legal, é saudável você fazer essa pergunta, mas assim, tem um direcionamento do que você quer e do que você não quer. O que você não quer é muito importante também, te ajuda muito nesse processo de escolha. Trazendo o Paulo aqui, eu quero ser empreendedor. Então, onde que eu vou buscar? Então, você viu uma oportunidade, e aí, pelo que você está descrevendo, abriu a sua empresa de consultoria, surgiu uma necessidade, abriu uma empresa aí da questão de síntese de padrões, que a princípio não tinha esse cunho comercial, mas já nos seus primeiros passos, você já foi aí rapidamente se expandindo. Então, olha o próximo passo que você está pensando em dar, a questão da farmacêutica. E isso é inspirador, Paulo, porque às vezes
A gente fica para pensar, eu vou fazer isso e se não der certo, vá fazendo. Eu acho que é importante, não só do empreendedor, mas de nós todos, como seres humanos, cientistas, pesquisadores, ah, é nunca parar. É sempre ter esse, eu vou fazer isso, então eu tenho esse plano e eu vou fazer isso, como você está falando, eu vou fazer uma farmacêutica. Um dia vai chegar na indústria farmacêutica, mas eu estou dando o primeiro passo. Do que simplesmente ficar esperado, sentando que a oportunidade apareça. Nossa, quando eu fechar a minha tese, o que vai acontecer? Não espera fechar a tese. No meu caso aqui também, eu, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, não foi voltada para nitrosaminas, extraíveis lixiviáveis, por exemplo. Eu não sou especialista, vamos dizer assim, nessa questão. Mas o meu arcabouço, o meu contexto aí, gira tudo em torno de metodologias analíticas, especificamente espectrometria de massa. Então, eu fui treinado, a minha bagagem é para resolver desafios relacionados à espectrometria de massas. Então, é não se fechar. Eu fiz o tema da minha tese é avaliar a atividade antioxidante, o potencial antitumoral, enfim. Não se fecha no título, não se feche na sua dissertação, na sua tese. Tenha sempre esse horizonte em mente, essa abertura mesmo de cabeça. Eu quero empreender, então se eu não consigo abrir a empresa, eu vou buscar meios de abrir, como você colocou aqui, buscar projetos, oportunidades, e cada uma dessas oportunidades vai montando um pedacinho, volta àquela frase inicial que eu gostei sua, de que você é o resultado das suas várias experiências, e realmente é isso. Então, se você hoje tem essa coragem, essa audácia de dizer, não, o próximo passo é uma farmacêutica. Gente, o Paulo, a gente estudou junto, fez a pós-graduação lá na USP de Ribeirão e a vida nos colocou nesse caminho, de cada um buscando o que é melhor para si. E eu falo diretamente aqui com você também que está ouvindo a gente, de nunca perder a sua autoestima, essa vontade, esse desejo de dar o passo além. O cenário pode não ser o dos melhores, mas você tendo esse foco, você tendo essa objetividade em mente, você vai longe e busca, porque também como ele está falando, eu quero abrir empresa, mas aí onde que eu vou buscar o capital? Então ele foi buscando oportunidades e aí aos poucos está se expandindo. Isso dá gosto de ver, dá gosto de ouvir, Paulo. Já de antemão já parabenizo aí por cada uma das suas conquistas. Pode parecer que são poucas, mas um pós-graduando já tendo esse nível aí, que decidiu, não, eu não quero sair do país, eu vou desenvolver aqui, que foi onde eu aprendi, foi onde o governo investiu em mim, então eu estou devolvendo. Que o mais legal também da pós-graduação que eu vejo, esse ensinamento, a gente poder devolver para a sociedade todo aquele investimento que foi feito na gente, por que não? E gostei muito que você falou da farmacêutica. Como você chegou nesse ponto hoje, você teria feito alguma coisa diferente, Paulo? Ou da forma que está, você, enfim, está te agradando? Se te pudesse mudar alguma coisa, você mudaria? Eu acho que eu não penso em mudar ou qualquer arrependimento, sim, que eu Uhum, mudaria, sabe? Foi um caminho que a vida me levou e foi o que eu consegui fazer no momento, né? Então, eu tento sempre fazer o melhor e uhum, seguir o meu propósito. Então, se eu fizer isso e tiver isso em mente, independente do caminho que eu seguir, vai estar sempre certo. Então, eu não buscaria. Porque às vezes eu paro para pensar, se eu tivesse mudado isso, se eu não tivesse ido para a uhum, indústria, se eu, sei lá, tivesse saído do país, eu não estaria aqui hoje. uhum. E talvez eu não tivesse tão realizado quanto eu estou hoje. Então, eu acho que esse caminho foi o correto. Então, não mudaria a trajetória. Talvez eu acrescentaria na trajetória. Então, por exemplo, no momento que eu tinha mais tempo, que era quando eu estava fazendo doutorado, até mesmo trabalhando na indústria, eu acho que eu teria aproveitado mais para estudar outros conceitos, estudar um pouco de administração, estudar um pouco de como que funcionam essas coisas. Então, eu teria usado um pouco melhor o meu tempo de sobra. Mas fora isso, eu acho que a minha trajetória eu não conseguiria mudar, porque eu não me vejo num cenário que
tivesse melhor para mim. Não, correto. Eu acho que é isso mesmo. Quando a gente Você hoje está o rei das frases, né? Quando você está focado, quando você tem aquele objetivo em mente, é muito difícil ter algo aí que vai te direcionar para um lado ou para o outro, porque você tem aquilo mesmo em mente. E é isso que a gente tem que ter como lição de vida. Aproveitar cada oportunidade e focar bem no que a gente quer. E se o empreendedorismo se a oportunidade na indústria foi te ensinando algo, se na academia foi te ensinando algo, então é para resultar no que a gente está vendo hoje. E aproveitando aqui já o finalzinho da nossa conversa, tá acabando. Qual o conselho, então, que você dá aí para quem está ouvindo a gente, que está no mestrado, no doutorado, que está finalizando o doutorado, que está cheio de questionamentos e dúvidas? Que conselho você daria? Acho que o melhor conselho, que talvez seja o que eu queria ter ouvido no momento anterior, é que a gente tem que aproveitar as oportunidades para conhecer as pessoas. Então, tenta se relacionar, conversar sobre trabalho, conversar sobre oportunidades, não só com seus colegas da pós, mas também com os professores, com amigos do mercado. Isso é muito importante. Então, eu acho que criar essa conexão é muito importante. Então, para quem está na pós, se você tiver essa conexão, você vai conseguir vislumbrar oportunidades melhores ou oportunidades que te agradam mais. Né? Muitas vezes você fica na dúvida: será que eu vou para academia? Será que eu não vou? Então, se você souber o leque de opções que você tem, fica muito mais fácil escolher. E aí, então, isso é muito importante. E aí, uma coisa, por exemplo, congressos. Congressos eram, no começo, para mim, era tipo, eu vou lá apresentar e vou para o Uhum. coquetel. Ótimo. E viajar. Aham, Então, era é isso. claro. E aí depois eu aprendi, não. Tipo, nesses momentos é que eu tenho que falar com pessoas, eu tenho que me conectar com os palestrantes. Porque se eles estão lá, é importante que eles me conheçam, eu quero conhecer eles. Então, fazer essa conexão, quando tiver uma oportunidade, aproveitar. E nunca sair de um evento, de alguma coisa mais profissional, sem criar um link novo. Então, isso é muito É, importante. Eu acho que esse é o foi até conselho. legal você ter. Só Não, para parece. desculpa te cortar, foi legal você ter falado isso, gente, porque uma outra característica também do Paulo, para quem acompanha o Paulo aí nas redes sociais, é palestrante internacional, então além do lado empreendedor, ele também tem o Paulo internacional, palestrante, então ele divulga e debate ciência onde quer que ele vá. Então é uma forma do ser cientista fora da universidade e mostrar o trabalho que ele vem fazendo. Então, realmente, Paulo, é uma carreira, uma trajetória muito bem desenhada, tá de parabéns. Fico orgulhoso de ter te acompanhado lá na época da pós-graduação e poder agora juntos, a gente está aí caminhando o mesmo caminho, discutindo e pegando algumas temáticas para discutir que nos unem, né? E nos fazem encontrar como foi agora em Brasília. Então, é isso. Que bom ouvir esse conselho seu. Desejo todo o sucesso do mundo aí na sua carreira, na sua vida, na sua profissão. Que não te falte nunca fôlego para você realmente buscar o que você quer. Se você quer essa farmacoquímica, que você tenha sucesso, eu sei que ele vai chegar, porque você só vai descansar quando ele chegar. Fica aqui do outro lado, só torcendo. De qualquer forma, o Proton Action está de portas abertas para você, divulgação do que quer que seja do seu trabalho. E fique à vontade. Mais uma vez agradeço a sua presença, agradeço também a presença de cada um aqui que foi enviando a reação, foi enviando uma pergunta, um parabéns aqui para o Paulo. E só falar, pessoal, que, como eu comentei da espectrometria de massas, você que está acompanhando aqui, então, segunda-feira, já agora, dia 23, então, vai ter o meu evento gratuito, LCMR Descomplicado. Você que quer aprender a espectrometria de massas de uma vez, então aproveita que a oportunidade vai ser segunda-feira, curso gratuito. Paulo, devolvo aí para você. Quiser falar dizer alguma palavra para a gente finalizar aqui essa live, esse nosso encontro. Eu gostaria só de agradecer, foi muito legal estar aqui conversando com você. É bom conversar com pessoas que a gente conhece um tempo atrás e mantém esse relacionamento. E aqui do meu lado também a gente está sempre aberto para trabalhar juntos, para divulgar o conhecimento.
né? Então, isso é uma coisa que você faz e faz muito bem, de uma forma muito carismática. Então, a gente está aqui para trabalhar. Então, a gente pode pensar num evento juntos depois, para fazer um Olha negócio aí, bem, o bem menino interessante. empreendedor mesmo, não deixa passar uma oportunidade. Tamo aí, né? Tamo aí, Só tem que ser precisa de assim tempo. mesmo. Tá certo então, Paulo. Valeu, brigadão. Sucesso aí na sua trajetória, ó. E vou me despedindo aqui com um abraço protonado para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Valeu.